e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu rezei a Ave Maria em latim, porque é chique. Salve Maria, meus irmãos. Nossa, que honra, cara, que bom estar aqui. Eu gosto demais de vocês. A comunidade União Fraterna eu os tenho como grandes amigos mesmo, da comunidade Ignis, né? Então uma grande honra, uma grande alegria. A gente começou rezando a Salve Rainha aqui, né? Depois de uma oração poderosíssima, e falamos de combate, e eu lembrava, até abrir os olhos, eu achei tão forte a Salve Rainha. Os templários, quando iam para a batalha, antes de ir para a batalha, eles cantavam a Salve Heredina, né? Cantavam a Salve Rainha, que é uma oração de batalha. E o que nós vamos tratar hoje aqui, nessa campanha do sangue preciosíssimo de nosso Senhor, é algo importantíssimo, que é o sangue de Cristo como preço da nossa salvação. Eu sou o Celito Garcia, tá? Eu sou membro da comunidade Ignis, lá de Votuporanga, São Paulo. Sou casado com a Michele, está aqui comigo hoje, meu amor, minha vida. Caião não é nada meu não, mas é meu irmão de comunidade, né? Meus dois filhos estão lá no Kids, né? Eu estou com dó daquelas crianças. Meus dois filhos estão lá, não querem nem ver, os dois é furacão, velho. Os dois é furacãozinho. Temos dois filhos, Caio e Bruno, e somos na diocese de Votuporanga. Muito bom poder falar desse tema do preciosíssimo sangue de Cristo nessa campanha, até depois de uma oração muito profética, onde nós cantamos uma música que falava de sacrifício. Deus coloca no coração da irmã algo sacrificial, coloca no coração do irmão um sacrifício nosso aqui presente, e é justamente por isso que a humanidade está cada vez mais em decadência, e nós nos encontramos nessa crise terrível que nós vivemos, porque o mundo continua sacrificando aos ídolos ainda. O mundo continua sacrificando aos demônios, continua sacrificando aqueles que não são verdadeiros deuses. E não adianta, como foi citado aqui, pode sacrificar o que for, só o Deus de Elias pode, porque o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. E esse preciosíssimo sangue de Cristo, até a palavra precioso, né, significa valor alto, um valor grande, né? Um preço grande que foi pago. Mas para Jesus se usa preciosíssimo, né? Porque é um valor infinito que foi pago a cada um de nós. O sangue de Cristo é o preço, o valor da nossa salvação. Então quer dizer que você vale o sangue de um justo. Quanto você acha que você vale, hein, meu irmão? R$1 milhão? Oi! Quanto você acha que você vale? Você vale o sangue de um justo. Aquela passagem, até o filme do Mel Gibson, é muito bacana esse momento. Sabe aquela parte que tem Barrabás e tem Jesus, e acontece o julgamento? Nós somos ali Barrabás. Nós somos a figura de Barrabás, culpados por causa do nosso pecado. Nós deveríamos morrer por causa do pecado, mas Jesus assume a culpa. Então nós deveríamos morrer naquela cruz. O documento escrito era contra nós, mas Jesus então assume isso e paga com preço de sangue o nosso pecado, expia o nosso pecado, redime o nosso pecado. E eu queria, antes de ler 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 17, é a primeira carta do nosso primeiro Papa, uma carta de São Pedro, primeiro Papa, capítulo 1, versículo 17. Eu quero me utilizar uma história, para depois a gente usar esse texto, e então, até às 7 horas, 8 horas da noite, a gente pregar o texto aqui, hoje. É uma história muito bacana, e hoje que eu sou pai, é muito mais essencial essa história
Tem muito mais sentido para mim essa história. Mas seguinte, conta-se que um vírus pegou toda a humanidade. Olha que coisa oportuna, não? Um vírus infectou toda a humanidade. Hoje a gente tem o coronavírus, né? Mas esse vírus era muito pior, né? Porque o coronavírus não é nada perto do vírus do pecado, né? Esse vírus então toma toda a população mundial. E não achava vacina, ninguém conseguia fazer vacina. A China não fez vacina, os Estados Unidos não fez vacina, o Brasil não fez vacina, ninguém conseguia, porque precisava de um sangue puro, sem o vírus, para que pudesse então utilizar aquele sangue puro, a vacina para a salvação da humanidade. Passaram meses e meses, até que encontraram uma criança de 5 aninhos, esse sangue puro, que poderia então curar toda a humanidade. Todo mundo ficou feliz, saiu na CNN, saiu no Jornal Nacional, na Rede Esgoto de televisão, conhece? Saiu lá na Rede Esgoto, na Globo Lixo, saiu em todos os canais abertos, o povo começou a compartilhar no Facebook, fizemos live no Instagram, eu e o Rodrigo, a cura está feita, acharam a cura. Aí todo mundo feliz, aí os médicos pegaram aquela criança, o pai daquela criança, e foram conversar, só que os médicos chegaram ali naquele consultório tristes, porque era uma notícia boa, mas tinha uma notícia ruim também. Notícia boa é que aquele sangue estava constatado. O sangue daquela criança curaria toda a humanidade. Mas a notícia ruim é que teria que tirar todo o sangue daquela criança. Todo o sangue. Não podia sobrar uma gota do sangue daquela criança. O pai, vendo aquela situação, e apenas o filho dele podia ser a cura para aquela multidão, para a humanidade toda. Que diga-se de passagem, esse vírus tinha se multiplicado por conta da vida profana da humanidade, por conta de uma vida sem Deus da humanidade, por conta do pecado da humanidade. Esse vírus, ele contagia a humanidade. O pai então concorda. O pai então fala: não, então tudo bem, pode tirar todo o sangue do meu filho e pode fazer a vacina. Aí arranca todo o sangue daquela criança, aquela criança morre, dá a vida pela humanidade. E todo mundo então, que estava em isolamento, né, não podia sair de casa. Essa história é bem semelhante. Todo mundo tinha que usar máscara, tinha que passar álcool gel, 70 lá, o número 70. A humanidade toda confinada. Aos poucos então, com aquela vacina, a humanidade então é curada, e vai então, os continentes estão sendo curados. E aquele pai, todo orgulhoso, não no sentido mal da palavra pecaminosa, mas todo feliz, porque ele ofereceu o filho dele pela salvação da humanidade. Passado alguns meses, aquele pai começa a observar que aquelas mesmas pessoas curadas pelo sangue do filho dele voltam a praticar as mesmas atrocidades e pecados que haviam cometido antes, que inclusive foi a causa daquele vírus. O pai continua vendo as pessoas na pornografia, na vida profana, no adultério, no pecado, nas falsas religiões, nas falsas doutrinas, sacrificando a vida pelos ídolos, sacrificando a vida pelo pecado, mas não tinha capacidade de sacrificar a vida por uma missa, por uma confissão, pelos sacramentos, o alcoolismo, a droga, a profanação, tudo. A humanidade voltava àquela velha vida. O pai, ele queria gritar, ele falava: eu dei o sangue do meu filho para vocês e vocês não estão nem aí. Eu sacrifiquei meu filhinho, 5 aninhos, todo o sangue dele, para vocês viverem como ingratos novamente. Aquele pai queria gritar, mas não teve jeito. A humanidade se contaminou tudo de novo. É muito oportuno essa história. Por quê? Porque nós estamos vivendo isso, gente. O mundo jaz no maligno. É isso que nós estamos vivendo. Uma multidão que sacrifica a sua vida para o mundo. Mesmo alguns bons católicos também. Nós, por conta do nosso miserável e terrível pecado que nós cometemos. Presta atenção no texto agora. 1 Pedro 17, 1:17. E se chamais Pai aquele com imparcialidade julga cada um de acordo com as suas obras, comportai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio. Qual que é o nosso exílio? Esse mundo, até nós voltarmos para a nossa casa, para a nossa pátria, que é o céu.
Comportai-vos com temor durante o tempo do vosso exílio. Olha agora. Pois sabeis que não foi com coisas... Não foi com coisas perecíveis, isto é, com prata ou com ouro, que fostes resgatados da vida fútil que herdastes dos vossos pais, mas por sangue precioso, como de cordeiro, sem defeitos e sem mácula, Cristo. Dá um beijinho na sua Sagrada Escritura aí e olhe para mim. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com bens valiosos. Não, nós somos salvos pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o preço da nossa salvação. Eu meditava uma vez, porque o preço é o sangue de Cristo. Mas por que Jesus escolheu justamente a cruz para nos salvar? Será que não tinha outra maneira? Eu meditei muito isso. Acho que todos nós já pensamos isso. Mas cara, por que a cruz? Por que de uma forma tão violenta? Por que com sangue? Claro que há na tradição, até da história, né? É uma coisa ontológica isso. O pacto de sangue é desde os primórdios da humanidade. Antigamente não tinha contrato, né? Então quando alguém vendia uma terra para outro, o pacto era sangue. Na Bíblia tem, se dividia ali um animal no meio e os dois passavam no meio do sangue. Aquilo significava um pacto, era um trato. E o sangue era o símbolo, o sangue era o sinal. Mas falei, poxa vida, Jesus, na sua sabedoria, ele era Deus. Por que então não fez lá um contrato, assinou, ó, já estou salvando a humanidade, assinado de Jesus Cristo? Seria mais fácil, pô. Ou então ir lá e pegar um cordeiro, né, que era o sacrifício da antiga aliança, e fazer aquele falar, não, esse é válido. São Tomás de Aquino explica que Jesus, ele escolhe a cruz como paga da salvação da humanidade, porque é a forma mais conveniente. Aí ficou pior. Quando eu li isso, meu Deus, a cruz é a forma mais conveniente. Eu falo, não, a forma mais conveniente é um contrato ali que tem que fazer. Aí Santo Tomás, ele conclui, termina, né? Foi a forma mais conveniente a cruz, porque a cruz é a forma com que demonstra mais amor. Ninguém tem mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E ninguém matou a Deus. Ninguém matou a Jesus. Viu, pessoal? Ninguém pode matar a Deus. Ninguém é capaz de matar a Deus. Jesus se entregou. Por amor, Jesus se entregou a nós. Ele se entregou. Ele derramou todo o seu sangue precioso como sacrifício. E o que é um sacrifício? Um sacrifício é quando você destrói. Uma demolição ou uma destruição. Você sangra, você põe fogo, como é os sacrifícios da antiga aliança. Você destrói alguma coisa para dizer, Deus é muito maior do que isso. Você destrói com violência. E Jesus foi com violência na cruz. Para dizer o quê? Na antiga aliança, como que era o sacrifício da antiga aliança? Como que era que Deus pediu, que Javé pediu? Que o Senhor pediu para que se fizesse um sacrifício todo ano? Era no sangue. Então o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, sangrava um cordeiro, macho e sem defeito. E quando todo o sangue saía do cordeiro, ali se caracterizava o sacrifício. O sangue está separado do corpo. O sacrifício. Só que ainda era um sacrifício inválido, imperfeito. Não tinha capacidade de expiar o pecado. Só uma vítima muito maior do que o pecado, infinitamente maior, eternamente maior, poderia satisfazer então o pecado da humanidade. Era preciso que Deus viesse. Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarna no ventre da Santíssima Virgem Maria. E olha que bonito aqui, eu não posso deixar de falar. O preciosíssimo, o valiosíssimo, o valor infinito do sangue de Jesus foi formado no ventre da Virgem Maria. Então, biologicamente falando, o sangue de Jesus é o sangue de Maria. Toma essa, protesta. O sangue de Jesus é o sangue de Maria, biologicamente falando. A carne de Jesus é a carne de Maria, biologicamente falando. Os cabelos de Jesus são os cabelos que foram formados no ventre da Virgem Maria. Por isso que ela é corredentora. Haviam dois sacrifícios do Calvário: o sacrifício do filho e o sacrifício da mãe, que entregava o seu filho. Na cruz, Jesus sangra completamente.
A exemplo do antigo sacrifício do cordeiro, na cruz é o Cordeiro de Deus, homem sem defeito, divino. A sua graça é infinitamente maior do que a miséria do pecado da humanidade. Então Jesus se entrega. Até tem isso na Sagrada Escritura, João no capítulo 20, 19 e 20. Quando São Longuinho fura o coração de Jesus, sai o quê? Sangue e água. Claro que há uma teologia mística nisso maravilhosa. Mas sai água também, biologicamente falando, por quê? Porque todo o sangue de Jesus saiu, que chegou a sair até água. Já não tem mais sangue naquele corpo. O corpo está separado do sangue, um sacrifício. Mas esse sacrifício, essa paga pelos pecados, já não é imperfeita. É a nova e eterna aliança. Aquilo que o próprio Jesus, na primeira missa da humanidade, na primeira e única, aliás, primeira e única porque todas as outras missas são atualizações do Calvário. A Igreja Católica não celebrou 2, 3, 1 milhão de missas em 2000 anos. Uma missa só foi celebrada. Aquilo que aconteceu no Calvário é atualizado em toda a paróquia. Então é uma missa só que é atualizada. Isso é uma outra história. Mas eu também não posso deixar de falar da missa, eu não consigo. Mas Jesus antecipa e fala o que na quinta-feira santa, quando ele institui o sacerdócio e institui a Eucaristia? Quando ele pega o cálice, ele fala: esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado para vós, para a remissão dos vossos pecados. Aí depois ele fala, né? Isso ele fala para a Igreja Católica, viu? Fazer isto em memória de mim. É isso que todos os padres fazem todos os dias, que é celebrar o santo sacrifício da missa. O sangue preciosíssimo de Cristo, como dizia Padre Pio, não pode ser derramado à toa. Padre Pio brigava com os padres que absolviam todos os fiéis que iam sem fazer um juízo, porque o padre, quando absolve, né, quando atende confissão, ele é 3 coisas, não é? Ele é médico, juiz e sacerdote. Então médico, ele vai curar a alma daquela pessoa. Juiz, ele vai julgar. Então vai perceber, ó, essa pessoa não se arrependeu de verdade, então eu não vou te absolver, meu filho. Vai para tua casa, reza, quando você estiver contrito e arrependido, volta que eu te absolvo. E ele é sacerdote porque quando o padre traça o sinal da cruz, e a coisa mais gostosa para um católico ouvir, não tem melhor do que isso, né? Ainda mais quando você vai viajar de avião. Eu adoro. Pelo ministério da igreja, porque ele fala na primeira pessoa, que é o Cristo, eu te absolvo todos os teus pecados, Pai. Naquele momento, olha aqui para mim, pessoal, Jesus está derramando o seu sangue precioso. Por isso que o Padre Pio falava: não desperdicem o sangue do cordeiro à toa. Por isso que a confissão não é uma coisa que tem que fazer anual, tem que fazer sempre, porque toda confissão Jesus derrama o seu preciosíssimo sangue. Toda confissão ele derrama. Então quando eu vou me confessar semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, eu me confesso não apenas porque vai apagar a culpa do pecado, mas porque ali eu vou ter força para não pecar mais. Não é só culpa, é força, é o sangue. E essa força, meus caros irmãos, é para nós combatermos o bom combate do dia a dia. O preciosíssimo sangue de Cristo é tão importante para a igreja, que tem um mês que é dedicado ao preciosíssimo sangue. É julho, né? É julho, eu creio que é julho. O mês do preciosíssimo sangue. Aquele filme da Paixão de Cristo, vocês lembram aquela cena? Depois que ele foi flagelado? É a cena mais forte, né? Depois que ele foi flagelado, que aquele local fica todo ensanguentado, que a Santíssima Virgem Maria vem com um paninho. Ela vem com um paninho, se ajoelha e vai limpando com um pano branco gota por gota ali. Ela não queria que se perdesse nada daquela gota daquele sangue, porque é precioso, é valioso, tem um valor infinito. É por isso, meus irmãos, jovens, e não só jovens, que nós não precisamos ficar por aí mendigando amor. Não precisamos ficar por aí mendigando amor, querendo que alguém nos ame. Claro que é bom. Eu sei que a Michelle me ama. Ela, quando me viu pela primeira vez, ela ficou apaixonada, não teve jeito. Ficou atrás de mim, mandando rosa. Até que eu não aguentei, falei: dá uma chance para essa mulher. É bom ser amado. Mas mesmo que esse mundo não te ame, Deus te ama. Mesmo que ninguém te aceite, Deus te aceita. Essa pedagogia do Cristo é maravilhosa.
Mesmo que você seja infiel, São Paulo vai dizer, Deus continuará sendo fiel. Mesmo que você o negue, Ele te aceita. Mesmo que você não ame, Ele te ama. É impressionante esse Deus. E tudo isso é possível, meus caros irmãos, porque quem disse que a sua vida já acabou, meu Deus? Você foi salvo, pago pelo preciosíssimo sangue de Cristo. Como daquela criança da história do início. Ele derramou todo o seu sangue para que você ficasse curado, salvo e livre do inferno, salvo do pecado. Então peça isso aí na sua oração. O Ministério de Música vai cantar uma canção, e essa música vai nos ajudar a rezar. Vamos ficar de pé, em ordem de batalha, para nós orarmos brevemente, 5 minutinhos, mas não importa o tempo, importa é o poder da oração. Nós vamos clamar o preciosíssimo sangue de Cristo. Então coloque a mão no seu coração e dê uma resposta a essa pregação, tá bom, pessoal? Lembre daquilo que eu disse aqui. É exatamente isso que nós devemos buscar no contexto do preciosíssimo sangue de Cristo. Então peça uma gota, traga os problemas, dificuldades e ofereça, peça uma gota. Se Santa Teresa disse que uma comunhão pode santificar o homem, uma gota do sangue de Cristo pode acabar com tudo aquilo que nos impede de amar mais a Deus. Amém? Olá, gente, olha, espero que você tenha se alimentado, tenha crescido com essa pregação, porque a palavra de Deus ela é viva e alimenta a nossa alma. Esse é o nosso objetivo, anunciar, evangelizar com a palavra de Deus. Então eu peço que você coloque ali o seu like, o teu sinalzinho que gostou deste vídeo, compartilhe com os teus amigos e não esqueça de ativar o sininho para que todas as novidades você seja o primeiro a estar recebendo. Na descrição desse vídeo tem o nosso contato, tem o nosso WhatsApp e também siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. O meu desejo em nome de toda a comunidade católica na Fraterna é que você seja abençoado e fonte de bênção. Deus abençoe, obrigado.